small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on. Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão aqui na TV Grandourados, canal 6 da TV a cabo. O programa Reflexão ele é da Igreja Batista Memorial Charles Compton, aqui na rua Rael Bonfacker, 3308. É sempre um prazer apresentar esse programa porque ele traz questões do nosso dia a dia. Através das entrevistas com pessoas que atuam na sociedade, nós vamos esclarecendo alguns pontos importantes para você, nosso telespectador. Hoje, conosco aqui nos nossos estúdios, o Dr. Jefferson Pereira, ele que é o procurador do Ministério Público do Trabalho em Dourados. E ele vai falar acerca de questões relacionadas à sua área de trabalho. Nós vamos para um rápido intervalo para conhecermos as empresas que têm apoiado o programa Reflexão e voltamos aqui com o início da nossa entrevista. Estúdio Center, alegria é vida, é emoção. A Estúdio Center faz parte do coração. Melhores preços, qualidade, atendimento. E o mundo inteiro, todo aqui dentro. Seja feliz na Estúdio Center. Este é o paraíso do seu importado. Tudo que você imaginar. O mundo todo em um só lugar. Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai. Vem pra Estúdio Center. A Faculdade Teológica Batista Ana Wolleman oferece o curso Bacharel em Teologia, autorizado pelo MEC. Oferece também os cursos livres de Música Sacra e Educação Religiosa, com professores qualificados, ampla biblioteca e laboratório de informática. Você encontrará as melhores condições para a sua formação. Visite o nosso site www.anaolleman.com.br e conheça a instituição que há 33 anos capacita líderes para as diversas denominações religiosas de Dourados, de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Faculdade Teológica Batista Ana Wolleman, Rua Dom João VI, 2850, Jardim Aide, em Dourados. Maiores informações no telefone 3902-1517. Tradição, qualidade e garantia em seus produtos é só na Ourótica, que já está há mais de 34 anos em nossa cidade, trazendo as melhores marcas nacionais e internacionais, entre elas Extreme, Cavaleira, Carmin e muito mais. A Ourótica traz também óculos esportivos com novas cores e lentes que fazem um sucesso entre os amantes de óculos solares. Na Ourótica você encontra armações, lentes Transition, lentes de contato, relógios e as mais lindas semijoias. A Ourótica fica na rua Joaquim Teixeira Alves, 1930, sala 8, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-2894. Ourótica, beleza e muito mais conforto para os seus olhos. Dr. Jefferson, é um prazer para nós aqui do programa Reflexão tê-lo conosco para essa entrevista, para esse bate-papo. Para nós é um prazer, boa tarde, e a nossa intenção realmente é colaborar naquilo que foi entendimento sendo necessário. Nós gostaríamos de conhecer um pouquinho da sua trajetória acadêmica, né? Sabemos que o senhor é de Campo Grande, natural de Campo Grande. Sim. E teve seus estudos ali, mas concluiu o curso Bacharel em Direito em Goiás. Conta pra gente como é que foi isso aí. Eu, na minha adolescência, principalmente eu queria ser médico, tinha vontade de ser médico. Mas aí o que acontece? Senti um chamado no segundo ano, no segundo grau, na época, para a área do direito. E aí eu fui fazer a faculdade e desde logo cedo já comecei a me interessar muito pela questão trabalhista, na área trabalhista. Eu trabalhei numa empresa em que eu chefiava o departamento pessoal. Aí comecei a fazer as audiências na Justiça do Trabalho, as audiências de conciliação. Depois disso, fiz um estágio no escritório de advocacia e continuei o curso de Direito. E sempre assim com esse viés, né, questão social, a questão do direito do trabalho. Fiz 4 anos de faculdade na UCDB, em Campo Grande. E quando eu estava no 4º ano de faculdade, eu passei no concurso do TRT da 18ª região, que é Goiás,
onde eu fui lotado na época Junta de Conciliação e Julgamento de Rio Verde, Goiás. E lá eu transferi a faculdade, cursei um pouco mais, uns 6 meses além do tempo normal, tendo em vista a diferença de grade, e sou formado então pela Fundação de Ensino Superior de Rio Verde, Goiás, no ano de 1999. O senhor falou em chamado, você sentiu um chamado para o direito. Essa linguagem aí, né, é uma linguagem ministerial, uma linguagem pastoral, e a gente se sente muito feliz por saber que o Dr. Jefferson é meu amigo e seu pai também é um amigo pessoal, pastor Adão José Pereira, alguém que é comprometido também com o Ministério Pastoral e com as causas sociais, e hoje é capelão evangélico do Hospital Santa Casa em Campo Grande. Sim. É isso, né? Sim. Dr. Jefferson, o senhor iniciou então a sua carreira no Ministério Público em Goiás e depois de um ano foi transferido para Dourados. Foi vontade própria? Como é que foi essa questão? Eu me formei em 99, fiz concursos, trabalhei na Justiça do Trabalho de Santa Catarina, na Justiça Federal de Campo Grande e na Justiça Federal de Naviraí, aqui no estado. Então, no ano de 2009, eu fui aprovado no concurso para o cargo de Procurador do Trabalho, Ministério Público, e inicialmente eu fui lotado na cidade de Araguaína, Tocantins. Lá eu permaneci por 14 meses. No primeiro concurso de remoção, eu me candidatei a uma vaga a respeito de conseguir vir para Dourados, que foi a minha primeira opção. E deu tudo certo, então eu consegui vir para a cidade de Dourados, e nós estamos aqui então desde novembro de 2010. Então, praticamente aí 3 anos, né? E como resultado dessa permanência em Dourados, já tem um fruto douradense. Nasceu sua filhinha recentemente. Que dia que foi? Exatamente, minha filha nasceu na terça-feira passada, né, no dia 3, aqui no Hospital Santa Rita. Então já tem uma douradense na família. Tem uma douradense de nascimento, né? Jus Solis. Que bom. Então, nós gostaríamos de começar aqui nessa entrevista procurando saber em que consiste o trabalho de um procurador e quais são as ações desenvolvidas, como que nós podemos compreender o Ministério Público do Trabalho para nós, para o telespectador que também aguarda-se de certa forma ansiosa, quem sabe para aprender alguma coisa mais sobre o Ministério do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, ele é um dos ramos especializados do Ministério Público da União. Então, o Ministério Público da União ele se divide em Ministério Público Federal, onde nós temos os procuradores da República, aí temos o Ministério Público do Trabalho, que somos nós, procuradores do trabalho, tem o Ministério Público Militar e tem o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, o Ministério Público do Trabalho, sendo um ramo especializado no Ministério Público da União, ele atua prioritariamente em questões trabalhistas. A sua atuação consiste na defesa da sociedade em relação a questões trabalhistas com conotação social, a fim de defender o interesse da coletividade, alguns interesses que eles possuem uma repercussão social coletiva e até certo ponto interesses individuais, mas que sejam assim, interesses individuais da qual nós não podemos nos dispor, ou seja, nós não podemos abrir mão. Um exemplo clássico é a questão do trabalho escravo. A pessoa que é submetida a condições análogas à escravidão, mesmo que ela tenha o consentimento, mesmo que ela consinta de ficar sobre aquele regime, a Constituição Federal tutela a sua liberdade. Então, mesmo sendo o caso de uma pessoa só numa situação dessa, essa demanda ela enseja a atuação do Ministério Público do Trabalho. Da mesma forma, questões relacionadas ao meio ambiente de trabalho. Exemplo, o trabalhador está trabalhando com uma máquina e essa máquina ela oferece um risco iminente à sua saúde. Então, caso a empresa não tome as providências necessárias a essa regularização, o Ministério Público do Trabalho, desde que seja realmente acionado, ou seja, venha a denúncia, nós temos o dever, né, de atuar numa situação dessa com vista que a regularização. Dito isto, nós temos 2 instrumentos principais de atuação. Trabalhamos na questão administrativa e na questão judicial. Na questão administrativa, nós recebemos denúncias, seja através do público mesmo, qualquer pessoa pode fazer sua denúncia. Recebemos também ofícios da Justiça do Trabalho, recebemos ofícios da Polícia, recebemos os ofícios do Ministério do Trabalho e Emprego, onde ele faz os seus relatórios de fiscalização, nos encaminha. Então, com base nessas denúncias, são instaurados procedimentos administrativos que, dependendo do caso, ele pode dar ensejo à instauração do inquérito civil, ou seja, onde é iniciada uma investigação para verificar como que está sendo feito aquela
irregularidade e o que pode ser feito para regularizar ou até certo ponto sanar isso. Isso no âmbito administrativo. A conclusão do âmbito administrativo, ela pode ser da seguinte maneira: pode ser comprovado que não houve a irregularidade, é feito o arquivamento. A parte em face da quem foi instaurado o inquérito, ela pode regularizar de forma espontânea o que ela causou de errado, ou então ela pode assumir o compromisso com o Ministério Público do Trabalho através da assinatura de um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, onde a parte se dispõe a cumprir e observar aquelas obrigações as quais ela está descumprindo, sob pena de, caso não cumpra, uma multa que é fixada em valores conforme caso a caso. Isso administrativo. Se no âmbito administrativo não tiver nenhum tipo dessas 3 resoluções, ou seja, desde que não haja um arquivamento, alguém não conseguiu regularizar espontâneo ou não quis fazer o TAC, e mesmo assim a lesão ela continua, aí nós vamos para a esfera judicial através de qual instrumento? Através da ação civil pública, ou seja, com o pedido de que a parte demandada, ela assuma então a obrigação, através de uma condenação judicial, de regularizar a sua conduta. Isso tudo com vista ao quê? A melhoria da condição social do trabalhador. Certo. Nós temos aqui o Ministério Público Estadual, alguns promotores públicos, né, meio ambiente, infância e juventude e outros ministérios públicos. E tem, no caso, o juiz que essas demandas são encaminhadas ali ao julgamento. No caso do Ministério Público do Trabalho, as causas para serem julgadas são para que fórum, para que instância? No caso do Ministério Público do Trabalho, as nossas demandas elas são apresentadas na Justiça do Trabalho. Aqui em Dourados nós temos 2 varas do trabalho. O Ministério Público do Trabalho em Dourados, ele possui 2 procuradores. Um sou eu e o outro é minha colega, a doutora Cândice Gabriela Arósio. Somos apenas 2 procuradores e a nossa área de abrangência aqui na região são 31 municípios, incluindo Dourados. Ou seja, todo o Cone Sul do estado, do Mato Grosso do Sul, ele está sob a área de abrangência da PTM de Dourados. Então, é uma área muito grande e dentro dessa área existem vários do trabalho espalhadas nesses municípios. A exemplo de Ponta Porã, Mundo Novo, Amambai, Naviraí, Fátima do Sul, Nova Andradina. Então, dependendo da localidade onde é cometido aquele dano ou cometida a lesão, o Ministério Público ele vai ajuizar uma ação civil pública na vara do trabalho competente, né, para aquela área territorial. Uma coisa interessante, não é nem necessário fazer uma pergunta para o senhor em relação se esse número de municípios e toda essa extensão territorial, se ela seria grande para apenas 2 procuradores do Ministério do Trabalho. Eu creio que por si só 31 municípios é uma área geográfica muito grande. Agora, existem estudos procurando viabilizar ou trazer, quem sabe, uma ampliação do número de procuradores do Ministério Público do Trabalho? Existe sim. Ano passado, inclusive, foi me pedido um estudo, nós fizemos um ofício e encaminhamos para o nosso órgão superior em Brasília, para a Procuradoria Geral do Trabalho. E nesse estudo nós apontamos justamente isso, que nós, na época, estávamos numa área cuja população economicamente ativa chegava a quase 600 mil pessoas. Numa área que tem 8 varas do trabalho, 13 juízes do trabalho e apenas 2 procuradores. Então, para conseguirmos dar conta disso, nós temos que nos superar diariamente, até porque nós temos uma estrutura reduzíssima de pessoal, inclusive, não só de membros. Então, a princípio, o que nos ajudaria muito é se nós conseguíssemos pelo menos um cargo de membro para a PTM de Dourados, ou seja, nós já trabalharíamos com 3, seria feita uma composição nova, através de uma estrutura de gabinete que pudesse nos dar assessoria, porque, igual o senhor disse, a área de abrangência ela é extensa, é humanamente impossível você conseguir resolver todas as situações, até porque tem situações que não são de atuação do Ministério Público do Trabalho, e nós contamos com uma parceria muito importante que eu quero ressaltar, que é com relação ao Ministério do Trabalho e Emprego, né, que inclusive é sediado aqui na rua Ponta Porã mesmo, mas lá no início, quase aqui na rua Aquidauana, onde está instalada a Gerência Regional do Trabalho e Emprego. E contamos com uma equipe muito boa de auditores fiscais do trabalho, muitos deles especialistas em algumas áreas de conhecimento humano, a exemplo de química, engenharia civil e assim por diante.
Então são pessoas capacitadíssimas que estão a semana toda viajando em todos os municípios aqui da nossa região, fiscalizando empresas, averiguando situações. Então é um trabalho que a gente faz coordenado. Quando é caso de interveniência do Ministério Público, a gente vai junto, trabalha junto. Quando não, nós recebemos os autos de infração. Porque o mais importante, pastor, é que, veja bem, tem que ser entendido que uma coisa é a atuação administrativa do Ministério do Trabalho e Emprego, e outra coisa é a atuação do Ministério Público do Trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego é o órgão fiscalizador. Então, tem equipe de auditores fiscais do trabalho que vão a campo fiscalizar as empresas e as condições de trabalho. Essa fiscalização, ela pode até ensejar na aplicação de multas, que se não pagas, essas multas são inscritas na dívida ativa e elas são cobradas judicialmente. Caso não ocorra a infração, pode ser que ocorra apenas uma orientação dependendo da gravidade. Então, é um trabalho assim, é uma outra esfera. Nós, muitas das vezes, como eu disse, ou trabalhamos coordenadamente, ou trabalhamos sucessivamente naquele caso que foi apontado. Exemplo, o fiscal foi lá numa indústria e verificou que algumas máquinas elas ofereciam um risco grave e iminente à saúde dos trabalhadores. Ele foi lá, fez a autuação e mesmo assim a empresa não adequou. O que ele faz? Ele nos encaminha os autos de infração para que nós possamos analisar e, se for o caso, a gente instaura um procedimento, um inquérito civil, e aí nós vamos atuar nesse caso, o que pode redundar numa adequação, né, através do cumprimento espontâneo, ou do termo de ajuste de conduta, ou numa ação judicial. Dr. Jefferson, nós estamos terminando aqui o primeiro bloco. Nós vamos conhecer um pouco mais das empresas que apoiam o programa Reflexão e voltamos com mais algumas questões interessantes e importantes aqui para a nossa entrevista. Quem pensa que moda se trata somente de roupas, desfiles e glamour está enganado. A Ótica Perfil traz as tendências, os principais modelos e marcas de óculos solares. A Ótica Perfil está com uma grande promoção nas compras de lentes simples, lentes multifocais e armações. Além da praticidade de adquirir lentes de qualidade, o cliente tem à sua disposição produtos de alta tecnologia e fácil manuseio. Marca como os Varilux, Crisal, Benetton, Imola e lentes Transition, aquelas que escurecem no sol. E agora com uma super novidade. Na compra de seus óculos completo, ganhe descontos conforme a sua idade. A Ótica Perfil fica na rua Joaquim Teixeira Alves, 2010, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-1486. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. De volta ao programa Reflexão de hoje, aqui na entrevista com o Dr. Jefferson Pereira. Ele que é procurador do Ministério Público do Trabalho e esclarecendo aqui acerca das ações que envolve o Ministério Público do Trabalho. Dr. Jefferson, há alguns anos atrás, talvez questão de décadas, nós tínhamos várias reportagens acerca da escravidão em carvoarias. Algumas empresas traziam pessoas de fora, de outros estados, prometendo bom trabalho e submetiam essas pessoas a um trabalho de regime de escravidão. Mas a região cresceu, desenvolveu muito. Hoje, Dourados e a região ela tem a presença de muitas empresas, né? Indústrias do setor sucro-alcooleiro, e mudou um pouquinho. No entanto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais são as principais ações que nós encontramos nos dias de hoje aqui na nossa região? Nossa região hoje ela demanda muito questões relacionadas à saúde,
a segurança e a higiene do trabalhador. Isso, resumindo, falaríamos sobre o quê? Então, nós falaríamos sobre meio ambiente do trabalho. Então, nós temos aí suco energético, temos a questão dos frigoríficos, temos uma outra questão também que está surgindo aí, que é a indústria de fecularias, que sempre ocorreu a plantação de mandioca na nossa região. E isso hoje, praticamente 70% da produção é exportada, da transformação da mandioca. Então, quando se fala em indústria, muitas vezes a gente pensa, uma indústria, aquela empresa grande, aquele parque fabril enorme, mas isso não deve ser entendido só dessa forma. Nós temos que verificar que indústria é o quê? Consiste na transformação da matéria-prima num produto. Uma outra coisa importante que eu posso falar também é a questão das indústrias metalúrgicas, que são indústrias que, apesar de não ter um porte tão grande, mas elas envolvem a utilização de maquinários, e essas máquinas elas têm que estar adequadas, porque senão elas se tornam realmente meios de tolimento à vida, à segurança e à saúde do trabalhador. Questão das carvoarias. Realmente, no nosso estado, na década de 90, o clamor social foi muito grande com relação a isso, e o Ministério Público do Trabalho teve grande atuação na região ali de Água Clara, de Ribas do Rio Pardo, em que, aliada à questão da escravidão, utilizava-se muito também a mão de obra infantil. Isso demandou muitos resgates, aquelas questões todas. No ano de 2011, nós fiscalizamos várias carvoarias aqui na nossa região, dentro dessa área de 31 municípios. Nós contamos com o apoio do Exército Brasileiro, através da Operação Ágata 2, em que nos foi disponibilizada uma aeronave e nós tivemos a oportunidade de, junto com o Exército, convidarmos o Ministério do Trabalho e Emprego a nos acompanhar, e nós fizemos então um patrulhamento na região, pousamos em algumas carvoarias e nós verificamos que muitas delas, a grande maioria, está adequada ou são um pequeno porte, né, aquela produção ali pequena, mas questões gravíssimas igual ocorria antes, isso nós não verificamos. Né? Então, e uma outra situação muito importante nós dizermos com relação à atuação do Ministério Público do Trabalho é que nós temos a questão indígena. Né? Então, a questão indígena, o estado do Mato Grosso do Sul hoje ele tem a segunda maior população indígena do Brasil, está atrás apenas do Amazonas. E a mão de obra indígena, durante muitos anos, cerca de 30 anos, ela foi utilizada muito forte e efervescente na colheita da cana-de-açúcar. E na época, a mão de obra indígena sequer era registrada, sequer tinha o mínimo de condição. Hoje nós já estamos participando como custos legis, ou seja, custos legis é a atuação do Ministério Público para acompanhar algumas demandas em que a lei determina a nossa participação. Por exemplo, a questão indígena. Então nós temos participado de algumas audiências em que os indígenas vêm reclamar os seus direitos, mas eles estão assistidos por advogados e eles tiveram seus vínculos contratuais devidamente anotados na carteira de trabalho, tiveram as condições de alojamento adequadas, e o que eles vêm reclamando muitas vezes são diferenças salariais, ausência de pagamento, aquilo, uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, essa grande quantidade de população indígena na nossa região, principalmente, Dourados, por exemplo, nós estamos com praticamente 13 mil pessoas aqui, e isso demanda muito a nossa verificação, porque, como eu disse, nos últimos 30 anos, colheita principal na colheita da cana-de-açúcar. Com a mecanização do setor, houve um desemprego estrutural. Por quê? Porque necessita de mão de obra qualificada. Então nós temos que qualificar essa mão de obra. Enquanto não se faz toda essa qualificação, a mão de obra indígena tem sido utilizada em outras atividades. E um exemplo que eu vou trazer aqui. Hoje tem grande parte de pessoas, trabalhadores indígenas que estão sendo contratados para sair aqui do estado do Mato Grosso do Sul para fazer a colheita da maçã no interior de Santa Catarina e no interior do Rio Grande do Sul. Então isso a gente tem acompanhado tanto aqui em Dourados, como os próprios colegas nossos nas áreas onde eles estão lá prestando serviço. Dr. Jefferson, nós temos aí várias convenções do trabalho, essas convenções são regionais, nacionais e também tem as convenções internacionais, né? O Brasil hoje em relação aos outros países, como é que nós nos encontramos? O Brasil ele possui uma posição de vanguarda porque a questão social sempre teve um amparo muito grande, já há mais de 70 anos. Nós temos, por exemplo, a CLT, que a CLT é a consolidação das leis trabalhistas, que é a nossa lei básica, que rege as relações de trabalho. Então, a proteção social ao trabalhador, ela é muito forte no nosso país. Então, assim, o Brasil assumindo essa posição de sempre prestigiar o respeito aos direitos humanos,
e isso consagrado principalmente através da nossa Constituição Federal de 88, fez com que nós assumíssemos uma posição a nível mundial de respeito, né, ao menos em termos de legislação, não só legislação, mas também como órgãos de atuação. Temos o Ministério Público do Trabalho especializado só para atuar na questão trabalhista, porque o direito do trabalho, o direito ao trabalho, ele é um direito social. E sendo um direito social, ele possui uma proteção constitucional. Por quê? Porque tem uma relação diretamente ligada a um direito humano essencial, a um direito humano fundamental. Então, o Brasil signatário da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, várias convenções da OIT, Convenção Interamericana, isso tem feito com que o nosso país realmente, e as autoridades, os governantes, tenham por sempre a finalidade de editar normas, e não apenas editar normas, mas fazer com que essas normas sejam cumpridas. E cabe aqui nós ressaltarmos o importantíssimo papel que tem a Justiça do Trabalho, como uma justiça obreira, uma justiça que tem essa vocação social de realmente receber demandas que têm uma relação direta com um direito social, que é o direito ao recebimento correto do salário e as demais verbas salariais, que é um direito de natureza alimentar. Semana passada esteve no nosso programa, aqui, programa Reflexão, o Zildo, que é um dos coordenadores, ou gerente administrativo da APAE, e ele mencionando o grande apoio que a APAE tem recebido, inclusive na doação de veículos que são extremamente necessários para a condução dos trabalhos ali. E nessa semana, a Associação Brasileira de Crédito, Desenvolvimento da Educação e do Esporte, que mantém centros de educação infantil ali junto ao Seminário Batista, também deverá receber. Isso é também uma ação voltada com a prática da responsabilidade social e reparando aí alguns danos a essas comunidades. Dr. Jefferson, o nosso programa ele é muito curto, 30 minutos, e nós gostaríamos assim, de agradecer e, ao mesmo tempo, deixar aqui um espaço para suas considerações finais. Nós agradecemos a oportunidade que nos foi dada e queremos dizer que o Ministério Público do Trabalho ele está sediado aqui na Rua Ponta Porã, número 2045, e nós trabalhamos com as demandas que são apresentadas pela sociedade, seja através de denúncias, seja através de qualquer outro tipo de comunicado, e dizer que o Ministério Público do Trabalho ele possui sim esse viés social e que ele tem por missão e por dever constitucional fazer a defesa da sociedade nessas questões que são relacionadas à questão da saúde, da segurança do trabalhador, e aí nós falamos do meio ambiente, nós também tratamos a questão da liberdade sindical, que o Ministério Público tem cuidado e tem coordenado toda essa questão que envolve as lides sindicais. Temos a questão da promoção à igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho, promovendo a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e muitas outras situações que realmente nós precisaríamos de mais tempo para poder falar. E aí tem o trabalho escravo, tem o trabalho infantil, tem as fraudes, mas é um órgão que tem uma atribuição constitucional muito alargada e muito importante, porque diz respeito a uma área sensível do povo brasileiro, da nossa nação, que é justamente o respeito ao seu direito social. Já fica aqui feito o convite para o seu retorno e para nós abordarmos essas questões que, infelizmente, pela falta do tempo, na exiguidade do tempo, não foi possível abordar. Mas muito obrigado pela sua presença. O nosso desejo é que Deus continue abençoando Amém. A sua vida, seu ministério, sua esposa, sua família, seu lar. Amém. Nós gostaríamos de convidar você, telespectador, para algumas atividades que estarão ocorrendo aqui em Dourados nos próximos dias. Nós teremos na Faculdade Teológica Batista Ana Wallerman, nos dias 16 a 19 de setembro, a Semana Teológica. E o Dr. Marcelo Moura da Silva, doutor em Ciências da Religião, estará proferindo palestras de segunda a quinta-feira. Dia 16 começa também Tua Alma Viverá, aqui na Igreja Presbiteriana Independente. E você é o convidado para participar de uma dessas noites de celebração, de louvor e adoração. Lembramos também que nos dias 21 e 22, portanto, sem ser nesse final de semana, sábado e domingo, dias 21 e 22, nós teremos o aniversário da Igreja Batista Memorial aqui na Arraial Bonfacker, 3308. E fica o nosso convite também para a Marcha para Jesus. Será no dia 28 de setembro, pela manhã, a concentração, a carreata, às 9h30 da manhã, saindo ali em frente onde era o Colégio Objetivo, e à tarde, às 17h30,
a concentração na Praça Antônio João com a cantora Mariana Valadão. Você, a sua família, são nossos convidados especiais. Que Deus continue te abençoando e até o nosso próximo encontro. I was just a boy when they told me what you gonna be, and they sold me the American dream for a small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom comes?